pessoal, então vamos começar aqui a aula de número 12, né, a lição número 12, Aprenda Aramaico, Iolaf Suryoyo, ok? Bom, na aula de hoje, a gente já vai começar a entrar numa questão um pouco mais, um básico para o intermediário, né? Então, se você tiver dificuldades durante a aula, pode repetir o vídeo, né, até você conseguir entender. Se você tiver dúvida ainda, né, mesmo assim, pode comentar, fazer os comentários aí no canal, né, e na medida do possível eu vou estar respondendo vocês, ok? Bom, eu vou começar falando hoje para vocês sobre as partículas, né? O que que seria essa partícula no aramaico, né? É conhecido como essorê, né? Então, assim, em aramaico, né, todas as palavras que não são nomes, né, substantivos e adjetivos, que não sejam pronomes, né, ou verbos, ela cai sobre a classificação de partículas, né, ou mais precisamente partículas conjuntivas, né. Assim, né, por exemplo, as preposições e advérbios são chamadas, né, indistintamente de essorê, né, que essorê em aramaico significa amarras, né, ligações ou conjunções. E as partículas, né, dividem-se em preposições, advérbios e conjunções. Começando aqui com as preposições. As preposições. Há dois tipos de partículas, a saber, aquelas constituídas de uma única consoante e que sempre são ligadas à palavra, né, que as seguem, e as constituídas por duas ou mais consoantes, que são separadas das palavras que as seguem, né, podendo apenas ser prefixadas aos pronomes pessoais que as seguem. Por exemplo, assim, as partículas de uma única consoante, elas são conhecidas como, tem quatro, né, que é o lômade, né, esse primeiro aqui, o uau, que é esse segundo aqui, o dolet, que é esse daqui, e o beth, que é esse daqui, tá? Por exemplo, assim, alguns exemplos, né, usando esses quatro opções aqui de partículas. Por exemplo, assim, o beth, né? Em português, a gente pode traduzir essa partícula como significando em ou na. Por exemplo, se eu quero falar no aramaico, eu pus, né, o livro na caixa. Né? Como que seria isso? Né? Lembrando que a leitura da direita para a esquerda, né? Então aqui a partícula que vai representar para mim o na caixa é esse que eu sublinhei em vermelho aqui, tá? Esse bet aqui. Então seria assim: Simeth, né? Kithovo, B, ó, lembrando, né? O B, né? Do bet, na. Então aqui, né? Bi san doko, tá? Que significa na caixa no aramaico. Um outro exemplo usando a partícula dolat, né? O dolat fica mais fácil a gente assimilar que ele se assemelha-se, né, ao D no nosso português, né? Se eu quero falar assim, o livro de Elias, por exemplo, né, no aramaico. Se eu quero falar o livro de, né? Esse D aqui é esse vermelhinho aqui que nós vemos aqui, ó, que é o dolat, tá? Então lá, lembrando, né, que o livro no aramaico é kithovo, né? Essa palavra aqui, ó, kithovo. Aí temos lá o dolat, né, ó, de Elio. Elio, né, esse símbolo do E aqui, mas Elio é Elias, né? Então, Delio de Elias, ok? Kithovo Delio, o livro de Elias. A outra partícula que nós temos é o uau, né? O uau, ele representa no nosso português o E, né? Então, se eu quero falar assim, Pedro e Paulo, né? Esse E, nessa conjunção aqui dos dois nomes, né? É o uau, que está em vermelho aqui, né? Lembrando, né, que Pedro, no aramaico, né, é Petros, ok? E Paulo é o Paulos, no aramaico aqui, tá? Então, Petros, o Paulos, Pedro e Paulo. E a última opção aqui, o último exemplo que nós temos aqui com o lomad, né? Esse lomad pode significar a ou para no nosso português, né? Então, se eu estou falando assim, estamos dando leite para o Tiago ou dando leite a Tiago, né? Depende da região que você está aí. No Brasil vai ficar mais sentido a gente falar, eu estou dando leite para o Tiago, por exemplo, né? Então, se eu quero falar assim, estamos, né? Yorkinan, né? Estamos dando Yorkinan, Halvo, né? Leite,
Aí aqui, lembrando, né, que Tiago, no português, ele vem do nome bíblico, né, Jacó, né, que no aramaico aqui é Yakub. Então seria aqui, ó, Yakinan Halvo le Yakub, ok? Ou le Yakov, né? Então aqui, ó, Yokinan Halvo le Yakov. Estamos dando leite para o Tiago, ok? Essas mesmas preposições ligadas aos pronomes, elas são, né, o beth no masculino, por exemplo, bi, né, no feminino também é bi. Se eu quero falar, no caso, outra opção aqui, né, é o bior ou bor, né, ou no português, no feminino aqui é bec, né, só que a gente não pronuncia, né, o yud ele é mudo, então fica bec, ok? O outro aqui é o ber no masculino e bo no feminino. O outro aqui temos ban no masculino e ban no feminino. O outro aqui é berrun, né, no masculino e berren no feminino. E por último, berrun no masculino e berren no feminino. Contrariando, né, a regra, né, o sufixo que indica a primeira pessoa do singular, ele não é mudo e isso vale também para o lomad, ok? As outras duas preposições, elas não aceitam os pronomes como sufixo, ok? Por exemplo, assim, as outras preposições, qual que seriam, né? Se eu quero falar assim, como, né, aer, né, como no aramaico é aer. Se eu quero falar assim, como, tipo assim, ele é como ela, ele é parecido, né, idêntico a tal pessoa, né, no sentido assim de semelhança. Aí fica arroz, ok? Se eu quero falar, por exemplo, assim, dentro ou internamente, né, aqui a gente vai pronunciar Bechal, né? Lembrando que quando tem esse pontinho embaixo do gômalo, a gente pronuncia, coloca a translitera aí como BG aqui, né? Só que se pronuncia como se fosse dois R's, né? Semelhante a isso. Então ficaria aqui, ó, Bechal, ok? Se eu quero falar assim, entre, né? Que é no meio de alguma coisa, né? Entre duas coisas, por exemplo, assim, by not, ok? By not. E tem a outra também, outro detalhe, né? Que é entre, né? Que é o base, né? Atrás, eu quero falar atrás, é bestar, né? Bestar, atrás, após, ok? Bothar, atrás, após, né? Frente a, se eu falar assim, é frente a determinado lugar, né? Eu vou falar look hall, ok? E se eu quero falar assim, a ou para, que é no sentido de direção a alguma coisa, né? É loth, ok? Isso eu quero falar segundo, né, ou conforme determinada coisa, né, ou determinado assunto. Le faute. Isso eu quero falar por, ou por favor, ou em favor de, ou, né, ou sobre. Eu vou colocar methu, tá? Methu. E o men aqui, o men seria um de, que é um indicativo de proveniência. Eu quero falar assim, é mais semelhante ao from, né, do inglês, né? Eu sou de Campinas, eu sou do Brasil, I'm from Brazil, por exemplo. É nesse sentido esse man aqui, tá? É no sentido de proveniência, da onde que surgiu, de onde que veio aquilo, tá? Se eu quero falar sobre, né, é all. Se eu quero falar com, é on. E se eu quero falar com no sentido do para ao lado de ou ao lado de, é said, ok? E essas preposições, quando flexionadas, né, com os pronomes sufixos em geral, né, eles sofrem mudanças na pronúncia, ok? E em algumas vezes até mesmo na grafia, tá? Por exemplo, aqui, se eu quero falar o er, né, não, ele não pode se juntar com o pronome sufixo, tá? Então ele é separado. E se eu quero, no caso aqui, esse bestar, né, que ele representa aqui o atrás, né? Ele muda a vogal, né, do a passando para ser o, tá? E se desloca para depois da consoante do dola, do rish, né? Exceto na primeira pessoa do singular que se mantém como no original. E o pronome do sufixo yud, ele não é pronunciado. Então seria aqui, ó, bestar, né? Não é colocar bestari, tá? Bestar, bestroch, ok? Bestroch. E outra opção aqui, bestreche, ok?
O outro aqui exemplo, né, é do bothar, né, bothar, que ele sofre a mesma mudança, tá? De bestar, exceto na adição do sufixo da primeira pessoa, do singular, né, que é o yud, e que se vai pronunciar assim, né, do bestró, né, que não pronuncia o yud final, aí ficando aqui bestroch ou bestrech, ok? E o al aqui, né? A vogal, né, do a, ela é transferida para depois do lômade final na terceira pessoa do singular, passando para a vogal e, que é esse símbolo aqui, tá? No masculino, e a vogal o, que é esse símbolo aqui no feminino. Então ficando alio, ali, alia, alai, né? Alai, para aliar e eler, tá? E assim por diante. E o tsede, ele sofre o acréscimo da vogal A aqui, né, no final, e flexiona-se, né, como um li, né? Então fica tse, tsi, tsidi, tá? E tsidrich, e assim por diante. E o metul, aqui, né, ele também, que se escreve dessa forma aqui, colocando o uau, né, metul, ele recebe com o acréscimo da sílaba o tho aqui, né, em todas as pessoas, né? Então fica methul, tho, ok? Então flexiona-se como regular, methuloth e methulothoch, ok? E outro aqui também, né, é o khal, né, o lukhal aqui. Ele permuta-se, né, a posição do kuf aqui com o waw, né? Então fica aqui, ó, lekuhal, ok? Então flexiona-se, né, como regular, né, ficando lekuhali, né, e lekuhaloch, ok? E assim por diante para as outras pessoas. As outras são regulares, tá? Não tem nenhuma mudança, ok? E depois aqui, né, eu coloco no final uns exercícios, né, sobre para vocês flexionarem os sufixos com as seguintes preposições, né, do lomad e do an, né? E para vocês traduzirem aqui, né, as que a gente não tratou ainda o nome tá em aramaico para vocês identificarem, tá? E depois aqui uma observação para vocês fazerem, né? Assinalar em vermelho as preposições das traduções, tá? E no final tem as respostas aqui, caso vocês tenham dificuldades, para vocês puderem usar uma cola aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui, tá? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, comentem, né? Deixa o seu comentário aqui, né? Deixa o seu like e ativa o sininho aí, se você acompanha pelo celular, para toda vez que eu estar postando aqui, vocês receberem vídeos novos do canal, ok? Muito obrigado e até a próxima.